Você sabia que as cores, elas mexem com as suas emoções? Que nós podemos realmente estarmos mais alegres ou até mesmo baixar a nossa alegria por uma cor que nós usamos? A influência das cores sobre a nossa vida é de grande valia. E hoje a gente vai falar sobre psicologia das cores e o quanto esse elemento é tão importante na hora das nossas escolhas do dia a dia. Estamos de volta! Gente, é incrível, eu começar a fazer live, tem gente que me liga e aí eu perco o som, eu não sei fazer voltar de novo. Ai, meu Deus! Sejam todas bem-vindas, nós estamos na pré-jornada do sucesso, é uma preparação para as nossas aulas da próxima semana. E eu já estou aqui, olha, deixando todo mundo agitada para que vocês estejam comigo nesse processo de conhecimento. E aí, o áudio tá bom agora? Voltou o áudio? Falem para mim se tá tudo bem, se vocês estão me vendo bem, se a voz está boa. Se vocês estiverem gostando da live, não esqueçam de subir coraçãozinho aqui e a gente conseguir se interagir. Quero muito vocês comigo nessa aula, porque hoje a aula vai ser muito bacana. Quem perdeu a aula da manhã, não se preocupe, vai estar lá no YouTube por 24 horas e depois vai para minha comunidade, para as minhas alunas maravilhosas do curso Imagem de Sucesso. Que bom que tá tudo bem. Gente, vamos lá então. Voltando aqui, né, sobre as cores. O preto é uma das cores que as pessoas mais usam, né, mais utilizam. Primeiro por aquela falsa impressão de que preto emagrece. Alguém aqui já pensou isso alguma vez na sua vida? E aprendeu que o pretinho não emagrece? O que acontece? Deixa eu explicar para vocês qual é esse efeito visual que acaba acontecendo com as cores, né? O preto, na verdade, gente, pensando em luz, é a ausência de todas as cores. Mas pensando na tinta, é a mistura de todas elas entre si. E aí onde a gente consegue encontrar o preto. Mas pensando no preto, ele é uma cor que de fato é como se fosse assim, né? Quando a luz ela reflete, quando a luz bate no preto, é como se ele absorvesse essas cores. Então ele traz isso sobre ele. Por isso que muitas vezes quando a gente coloca o preto em dias muito quentes, parece que a gente fica com mais calor ainda. Vocês já perceberam? Já perceberam que às vezes quando você coloca uma roupa preta, parece que ele absorve ainda mais o calor? Então ele tem primeiro esse efeito, né, de absorção do calor. Então ele é como se ele chupasse aquela luz, tudo pra ele. E a gente acaba se sentindo um pouco mais abafado, principalmente se o tecido, então a fibra daquela roupa, for ainda uma fibra sintética, né? E esse fator acaba potencializando muito mais. Porém, o preto, quando a gente pensa na forma de, eu vou emagrecer, eu vou aumentar, quando a gente fala, por exemplo, da maquiagem, tudo aquilo que é escuro, eu aprofundo, eu trago profundidade. Tudo aquilo que é claro, eu projeto pra frente, né? Então, o preto, ele tem essa falsa ilusão na roupa de deixar a gente mais magro. Porém, se não estiver associado com uma modelagem correta, ele não cria esse efeito. Tudo bem? Quem aqui sabia disso? Gente, eu quero vocês interagindo comigo, hein? Manda mensagem aqui, pelo amor de Deus. Vocês sabiam disso? Tinham esse entendimento sobre o preto? Agora pensando no preto especificamente como psicologia. O preto é uma cor que de fato ele fala para nós sobre autoridade, porque em todas as cores, ele é a cor mais escura que existe, né? Então ele é uma cor realmente que tem muita profundidade. Então quando a gente usa o preto, ele remete isso, né? Ele traz essa autoridade, ele traz realmente essa força, né? Ele traz essa ideia da formalidade. Porém, um excesso dele, olha que interessante, traz distância. Então, quando você observa que uma pessoa ela tá usando muito preto, ela potencializa essa distância em relação ao outro. Olha, a Rita falou que não sabia disso. Então, Rita, vamos hoje de fato aprender bastante nessa aula. A Kátia também falou que não sabia.
Olha que interessante, gente. Então, vocês observem que a cor, quando a gente coloca o preto, ele realmente ele potencializa isso, né? Essa autoridade, essa força e tal. Porém, existe um adendo. Ó, todo mundo prestando atenção aqui, ó. Se você... Vou até fechar essa foto aqui. Vou até fechar essa foto para vocês prestarem mesmo atenção em mim. Se você não estiver bem, se a tua vibe estiver lá no chão, se você estiver triste, não use preto. Porque ao invés dele trazer essa potência, essa força, essa formalidade, essa autoridade, o que ele vai fazer? Ele vai baixar ainda mais a sua energia. Eita, vocês sabiam disso, gente? Então, por isso que muitas vezes, quando a gente observa, por exemplo, né, países europeus, né, cidades europeias, que são mais acinzentadas, os dias são mais fechados, normalmente o que bate mais? Tem muito mais índice de depressão e até mesmo suicídio. Olha que forte isso. Então, quando você não estiver bem, evite essas cores que podem ainda baixar muito mais a sua energia. Então, se você tá legal, se você tá feliz, se você tá ok, se você tá na autoridade, se você tá na autonomia, o preto consegue fazer muito mais de potência isso dentro de você. Mas se você tá triste, se você tá depressiva, se você não tá legal, evita o preto, mulherada. Evita o preto. E não só porque não está dentro da minha cartela, mas porque o preto, ele sim pode influenciar no seu ânimo do seu dia. Ele pode influenciar nas suas emoções. Ele influencia diretamente nas suas reações dia a dia. Quem aqui só usa preto? Comenta aqui. Quero a participação de vocês, gente. Tô aqui falando muito sozinha. Tá um monólogo isso, não tá legal não. Quero todo mundo aqui, a gente tá fazendo uma preparação, quem tá entrando agora, é a preparação para a jornada do sucesso. Essa semana nós teremos live de manhã, de tarde e de noite. Hoje nós não teremos à noite porque eu estou em curso, mas enviarei a programação para vocês. E essa semana inteira nós teremos live para preparar vocês para a jornada na semana que vem. A jornada do sucesso serão 4 aulas exclusivas, online e gratuita, para que você conheça a minha metodologia. E quem quiser estar comigo no último curso do ano, que é o curso Imagem de Sucesso, vai ter oportunidade na segunda semana de novembro. A Malu colocou aqui, eu gosto demais, pra mim preto é vida. A Aline colocou eu. Quem mais, gente? Olha, a Flávia também. Nesses países mais frios, as roupas são mais escuras, sim. E olha que interessante, né? Tudo mais escuro. E naturalmente você já olha a cidade escura, já tem aquela sensação meio triste, meio depressiva. As cores são mais escuras. E aí o que acontece? O índice de suicídio aumenta. Olha, gente, como algo que visualmente influencia na nossa atitude. Então, isso é comprovado, gente. Existe um estudo sobre isso. Então, o preto, ele é muito interessante para quem tá na vibe boa. Igual aqui a gatíssima aqui colocou, a Malu colocou, preto pra mim é vida. Então, tá tudo bem. Porque se você tá bem, se você tá bem consigo, se você tá conectada com o seu eu, então o preto, ele consegue potencializar essa potência que você tem, né? Essa força que você tem, tá tudo ok. Se joga e que tá beleza. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. A Maria também colocou que usa muito preto. A Kátia colocou que ama cores. A Silvia também usa muito preto. Nádia usa muito preto. Rubi coloca entre o preto e o cinza. Então, meninas, cuidado se de repente... Olha, a Ju colocou que 70% do guarda-roupa dela é preto. Eita, Laiá. Mia, a gente já vai chegar aí, tá? Ó, a Sussu Alino também colocou. Sussu Alino, é isso mesmo? E vamos lá, gente, vamos continuar então. Então percebam que quando nós colocamos o preto, eu preciso saber o que eu estou comunicando. Seu desejo de imagem sempre vai ser a priori da sua vida. A consultoria de imagem, que é o meu papel, é o meu trabalho, é realmente trazer, externalizar o que você deseja.
Então, às vezes a gente olha, hoje mesmo na live pela manhã a gente estava conversando sobre isso, né? Que é muito mais do que roupas, é conseguir trazer o seu eu pra fora. É você se vestir de você mesma. Então, quando a gente fala do preto, por exemplo, é uma ideia que muitas vezes a gente tem que só o preto que funciona. E nem sempre é assim, tá? Eu adoro preto, tá dentro da minha cartela de cores, amo essa vibe, mas se eu não tô bem, eu já sei que ele não seria a minha primeira escolha. Vamos aqui pra outra cor. Já que a gente tá falando do preto, então vamos pro cinza. O cinza, qual é a vibe dele? Gente, a gente sabe que é a conexão do branco com o preto. O cinza, dentro da psicologia das cores, é a cor da monotonia, é a cor que combina com tudo, é a cor que nem te agita, mas também não te joga para baixo, é como se deixasse ali, ó, no meio termo. Porém, lembra da sua energia? Lembra o quanto é importante a gente avaliar isso dentro de nós? Se eu já não estou legal, se eu já não estou bem, o cinza, ele precisa também tomar um pouquinho de cuidado. Mas qual é a grande vantagem do cinza? Ele combina com tudo. Qualquer cor que você colocar com ele ali, ele funciona. Qualquer cor que você jogar com ele ali, ele dá certo. Porque ele de fato é uma cor coringa. Às vezes a gente acha que o preto mas na verdade o cinza é muito mais. Porque o cinza, como ele tá no meio termo, não é nem tão claro, nem tão escuro. É claro que a gente também tem profundidades do cinza, mas a gente pode brincar com ele no meio termo. Mas lembra-se que o cinza, ele está no quê? No meio. Então, ele pode gerar sim uma sensação, uma impressão de monotonia. Então, quando eu preciso transmitir alegria, o cinza não consegue me trazer isso. Então percebam que até nesse look eu coloquei ali pontos de cor, né? Eu coloquei o ponto de cor na bolsa, o ponto de cor na boca, um ponto de cor para que colocasse de novo uma presença ali, para que trouxesse de novo uma energia dentro desse look, dentro dessa composição. E aí, o que vocês acharam desse look, dessa produção, gente? Vocês percebem isso? Porque olha só como o cinza ele é base, né? Ele é de fato assim um meio termo, né? Nem te agita, mas também não te afunda, vamos dizer assim. Então, isso é interessante a gente pensar na hora que nós vamos criar composições dentro de todo o nosso look, dentro de toda a nossa produção. Então, o cinza, ele é interessante sim na hora de fazermos composições, de brincarmos com as cores, porém, ele traduz, ele comunica essa monotonia. Então, ele consegue realmente, de fato, transitar, porém a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com o excesso dele. Na verdade, todo o excesso, ele não é bom, né? Então, a gente precisa sempre pensar nesse sentido. Com vermelho ficou show, né, Cá? Deu aquele up, vocês percebem? Agora, tira a bolsa vermelha. Pensa comigo, ó, imagina comigo. Tira a bolsa vermelha, tira o batom vermelho, deixa tudo cinza. É outra vibe, gente. É uma outra formação. A sensação que trará esse look aos meus olhos será completamente diferente. Ó, a Balestra colocou que ela não gosta de cinza. Sim, porque o cinza, ele de fato, ele não traz esse jogo de energia, né? Como ele é muito basal, então eu preciso trazer pontos ali para poder estimular ele, para poder realmente trazer uma potência dentro dele. Tudo bem? Vocês estão entendendo até aqui? Tá interessante, tá bacana? Se tiver bom para vocês, se vocês estão aprendendo, lança coraçãozinho aqui, gente, para eu saber que vocês estão gostando, que tá sendo interessante, que tá agregando na vida de vocês. Comentem aqui, coloca coraçãozinho, que bom. Gosto assim, gosto quando vocês participam. Se tiver pergunta, gente, pode mandar aqui, tá? Pode colocar perguntinha, que depois eu vou respondendo pra vocês. Vamos para um próximo look? Deixa eu fechar aqui. Vamos lá, já que a gente foi do preto pro cinza, agora a gente vai pro branco. O branco, então, vamos pensar na luz, né? O branco é a união de todas as cores. Pensa no arco-íris, né? Quando foi estudado tudo isso, eles observaram que ao girar
a roleta da roda de cores, criava-se o branco, mas vamos pensar que o branco, sim, ele transmite uma energia, ele transmite uma sensação, ele transmite ali uma ideia. O branco, ele tá muito associado à paz, à pureza, né, à espiritualidade, aquilo que é calmo, aquilo que é tranquilo. Porém, existe um adendo. O excesso dele também me traz frieza, me traz distância. Pensa comigo, gente, você vai numa clínica, num hospital, numa clínica, enfim, que é tudo branco. Imagina comigo, tudo branco, 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 tudo que você olha é branco. Qual é a sensação que vocês sentem? Ah, eu sinto paz. Será? Pode até ser paz, mas será que não é mais frieza? Parece que você tá num lugar que é um pouco distante. Cuidado pra não tocar, pra não sujar. Já tiveram essa sensação? Comenta aqui. Quem aqui já teve essa percepção? Ó, o branco já diz, né? Enfermeira, dentista. Sim, área da saúde, né? Porque tá muito atrelada com a limpeza, enfim. Mas se você vai numa clínica onde tudo é branco, vocês já pararam pra pensar o quanto... o excesso do branco, ele me traz muito mais essa frieza em si. Olha, a Van colocou que sim. Que legal. Claro, Kátia. Kátia até colocou, um batom vermelho ficaria bem diferente. Com certeza, traria ali uma potência, uma energia diferente, né? O que é a vantagem desse look? Porque ele tem alguns trabalhos ali em creme, né? Então ele consegue dar uma quebrada no excesso do branco. Mas, por exemplo, se você já está, sei lá, com um blazer branco, uma blusa branca, uma calça branca, sapato branco, enfim, tudo aquilo pode te passar assim uma certa distância. Por isso que eu sempre falo para as minhas alunas do curso e para as minhas clientes personalizadas que quando ela vai trabalhar e exige sim o branco todos os dias dentro do seu trabalho, trabalhe então com texturas diferentes de tecido. Porque lembra que a cor é um dos elementos de design. Porém, nós temos a textura como um outro elemento. Então, se eu estou, por exemplo, com um tecido rígido, né, com um tecido ali duro e já é branco, percebe que potencializa muito mais essa distância? Potencializa muito mais essa frieza. Agora, se eu trabalho, por exemplo, com um tricôzinho, ou de repente uma textura ali que tem uma renda, ou algo que de fato me aproxima, eu consigo dar uma quebrada nessa frieza, porque eu estou unindo os outros elementos. Então é claro que hoje a live, o nosso foco é trazer a psicologia das cores, mas existem uma infinidade de elementos do design que é interessante a gente pensar na hora de compor uma produção. Deixa eu ver se tem pergunta, gente. Ó, a Ju colocou, eu só uso branco se for com preto. Coloca vermelho junto. Branco, preto e vermelho é uma combinação perfeita. Fica maravilhoso. Aliás, tá chegando novidade aí na minha identidade visual e tem branco, preto e vermelho. E aí, gente, vocês estão aqui comigo? O que vocês estão achando? Branco é uma cor que vocês usam? Que não seja no Réveillon, que não seja em casamento? No dia a dia vocês conseguem utilizar branco? Quem aqui não trabalha na área da saúde, mas que de repente se identifica com essa cor? Alguém aqui consegue utilizar branco no seu dia a dia? Comentem, por favor. Lu, fica maravilhoso. Branco, preto e vermelho. Fica incrível. A Estela colocou que ama branco. A Eli, eu gosto de branco, uso sempre. E é muito elegante, gente. O branco é uma cor sofisticada. É uma cor que, de fato, antigamente ela estava muito associada com quem era nobre. Por quê? Os nobres, as pessoas que tinham poder aquisitivo, tinham muito mais facilidade de limpar as suas roupas, né? Então o branco, ele sempre esteve muito associado historicamente com quem
tinha poder aquisitivo, com os nobres, com as pessoas que de fato tinham dinheiro, né? Então por isso que o branco ele ficou muito atrelado com a elegância, com a sofisticação, com o refinamento, exatamente por isso. Ó, a Flávia colocou pouco. A Cris, linda, eu uso, mas com ponto de cor. A Gil colocou, tenho medo de usar vestido branco e parecer noiva de casamento civil. Então não usa vestido, gata, usa assim, olha, calça e blusa. Adorei. A Nádia colocou, eu uso muito branco porque acho que combina com muitos looks. E de fato, o branco, ele é como o cinza, né? Ele consegue transitar bem, até mais do que o preto, gente. Às vezes a gente acha que o preto combina com tudo. Na verdade, assim, todas as cores combinam com todas as cores, tá? Mas quando a gente fala no preto, por exemplo, ele tem muita profundidade. Então, se você coloca ali uma cor muito clara, é como se ele roubasse a atenção pra ele. E aí ele não consegue potencializar aquela leveza, muitas vezes, que você quer trazer no seu look com uma cor mais clara. Então, cuidado um pouquinho com o excesso do preto na hora das combinações. Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui. Uso como camisa social e camiseta. Ai, eu adoro tênis branco também. E, gente, olha, tênis branco, usou, já limpa. Porque o tênis, ele vai, né, entrando a sujeira dentro dele. Então, usou, já limpa. E uma ideia bacana também é investir em tênis de corino, aqueles que imitam couro, porque é mais fácil de você limpar. A Tânia, só uso branco em batizado, ano novo, ou eu misturo branco com outra cor, tipo uma calça branca com uma rosa. Ela só fica triste. Então, gente, o branco em si, ele é muito poderoso. Uma mulher que usa branco é uma mulher que de fato é muito segura de si, viu? Então, o que vocês podem brincar? Com texturas diferentes, né? Então, de repente, não precisa ser um vestido para não lembrar aí o casamento. Mas você pode brincar com texturas, brincar com modelagens diferentes e lembrar que de fato o branco ele traz essa informação, né? Ele traz essa informação da pureza, da limpeza, porém, lembra, gente, o excesso dele me traz frieza, porque o branco ele é frio. O branco puro, sem qualquer tipo de pigmentação ali dentro dele, ele é frio, então o excesso dele traz essa frieza. Não, Lu, eu tava até falando sobre isso, depois você volta pra assistir a live do início, mas o preto não, ele não emagrece, gente. Então, Van, exatamente isso. Ó, eu tô parecendo médica, gente? Comenta aí, esse look aí. Eu tô com cara de médica? Comentem, por favor. Vocês acham que essa minha produção... Não. Muito bem, G. Por quê? Pela modelagem, né? Então você percebe que ali é uma calça curta, né? Uma pantacur. Essa blusa de cima é um linho. Então vocês percebam que não é porque eu uso branco que eu vou parecer médica. Não é porque eu uso branco que eu vou parecer que trabalho na área da saúde. Aqui a gente pode trazer um look bem refinado, super sofisticado, trazendo texturas diferentes, modelagens diferentes, né? Eli, eu não entendi a sua pergunta a respeito de tom de pele. Reformula pra mim, por favor. A Ieda não, tá com cara de mulher que sabe se vestir, adorei. Então, exatamente por isso, vocês percebem que existe uma modelagem ali, existe uma textura diferente. Então, às vezes, qual é o grande dilema, né? A gente associa muito branco com os médicos, porque normalmente eu vejo e atendo muitas médicas, tenho alunas médicas, que qual é a maior dificuldade delas? Tirar aquela caricatura de todos os dias estar com cara de médica. E aí vem o segredo, modelagens e texturas, né? Então a textura ela muda, a modelagem ela muda e vai realmente trabalhando aí na nossa mente, na nossa ideia. Vamos trazer um próximo?
Vocês estão gostando, gente? Comentem aqui, viu? Vermelho, lembra do branco, preto e vermelho? Vermelho nós temos vermelho frio e vermelho quente. Quem é minha aluna sabe disso. Quem me segue aqui, nós temos o vermelho frio e temos o vermelho quente. Aqui deu uma alteraçãozinha de cor, mas esse vermelho ele é bem fechado. Aqui ele tá parecendo até quente, né, gente? Mas não é não. Ele é um vermelho bem frio e tem essa variação. Mas vamos pensar, gente, olha só, o vermelho, ele não necessariamente está na conotação da sensualidade, ok? O vermelho, historicamente, ele era uma cor masculina e não era uma cor feminina, porque o vermelho, ele estava muito associado à guerra, ao sangue, né? Então os homens, eles usavam muito a cor vermelha exatamente para trazer essa força da guerra, para trazer essa força, né, o poder de fato. É claro que ao longo dos anos e principalmente na nossa atualidade, o vermelho ele foi muito associado à paixão, ele foi associado muito mais a essa ideia de envolvimento. Mas o vermelho por si só, ele não está 100% atrelado à sensualidade. No entanto, que se você não colocar uma peça ali, por exemplo, esse meu look está sensual, porque ele está desenhando o meu corpo, eu estou com cropped, então assim, o vermelho está potencializando a modelagem que eu visto. Porém, o vermelho em si, ele é presença. Ele é essa segurança. Então, por que eu adoro usar as minhas unhas vermelhas, né? Porque o vermelho, ele é presença, ele é essa potência dentro dele, ele é força, ele é poder. E quando está atrelado a peças que envolvem o estilo sensual, ele potencializa nessa ideia da sensualidade, né? Aí, as cores de sapato entram na mesma maneira. Quando a gente fala de cor de sapato, a gente também está falando da mesma ideia de roupa, gente. Porque a cor, independente de onde está, ela tem a mesma simbologia, ela tem o mesmo significado. É óbvio que dependendo da modelagem, dependendo do contexto, eu posso fazer um jogo de manipulação. Mas, quando a gente está falando do vermelho, eu estou falando de presença. Eu estou falando realmente dessa força, desse poder. Lembra que veio lá dos homens da guerra e hoje associado à paixão. É claro que nós, mulheres, né, nós já temos naturalmente essa ideia da sensualidade. Então, todas as vezes que uma mulher coloca o vermelho, ela pode sim trazer essa sensualidade muito mais aflorada, mas não necessariamente todas as vezes que eu usar o vermelho eu estarei sensual, ok? Tudo bem? Entenderam até aqui? A Denise colocou, não gosto do vermelho, o que devo usar no lugar? Amiga, você tem uma infinidade de cores. Nós temos o laranja, nós temos o amarelo, nós temos o roxo, nós temos o azul, uma infinidade de cores. Não é porque você não se identifica com uma cor que a gente tem que usar. Eu preciso saber que sim, a cor ela está comunicando. Então, se eu coloco o vermelho dentro dos meus elementos de imagem, eu sei que ali eu vou potencializar muito mais esta presença no meu look. Mas se você não gosta dessa cor, não tem obrigatoriedade nenhuma. Como diz a minha mãe, ninguém tem que nada. Vamos ver se tem mais aqui perguntinhas. Sim, Tânia, o vermelho ele traz poder. Olha só, a Tânia até colocou, né? Tem crianças que têm medo quando vê alguém de branco, associam com um médico. Isso, na verdade, é uma simbologia pessoal, muitas vezes, né? Então, pode ser que ela tenha tido algum trauma ali. E aí, a simbologia em si, a referência que ela tem dentro de si, acaba criando esses bloqueios na imagem dela, né? Então, isso pode sim acontecer, porque lembra, gente, que tudo que acontece na nossa vida pode não estar nas nossas memórias
presentes, mas estão no nosso subconsciente. Então, traumas que temos, né? Igual, por exemplo, tem gente que não gosta de vermelho porque associa o sangue e tem pavor. Ai, meu Deus. Tem pavor do sangue, né? Então, não gosta de ver nada que tenha sangue. Então, às vezes, não consegue ter essa conexão com esse tom. E aí, é uma limitação interna dela, ok? Fábio Carella, meu amigo italiano. Deus abençoe também, meu amigo. Vamos continuar aqui, gente. Mais uma corzinha. Deixa eu trocar aqui. Eita. O Instagram, ele fez uma adaptação agora que você tem que ficar clicando na tela para poder conseguir fazer as mudanças. Ó, vamos lá falar do rosa então, né? Que é uma das vertentes do vermelho. Então, quando a gente fala do rosa, a gente está falando da união do branco com o vermelho. E o rosa, ele tá muito associado, sim, à ternura, à feminilidade. Mas olha que interessante, gente. Historicamente, não era a cor da mulher, era a cor do menino. Porque lembra que eu falei pra vocês que a cor do homem era o vermelho? Porque o homem tava na guerra, o homem precisava ir pro poder e tal. O rosa era o menino em formação, porque lembra que o rosa é uma nuance do vermelho, né? Então, olha que interessante, o vermelho ele era associado ao menino. E depois de muito tempo, transformou-se em rosa mais para as meninas, né? Então, a gente começou a perceber que houve uma evolução e uma mudança em tudo isso, mas o rosa, ele estava associado à jovialidade. O rosa, ele fala sobre a ternura, a inocência, a jovialidade, aquilo que é realmente assim, traz essa ideia do que é novo, né, do que é mais fofo, do que é mais agradável. É claro que a gente também tem nuances de rosa, né, então eu tenho um rosa aqui que é mais claro, mas posso ter um rosa pink, que aí já aumenta essa intensidade do rosa. Então a gente já muda a informação por causa do tipo da nuance. Porque lembra que eu falei pra vocês, gente, nós temos o subtom, quente e frio. Eu tenho a intensidade, ela pode ser mais opaca ou mais brilhante, ou ela tem a profundidade, mais clara e mais escura. A Flávia colocou aqui, achava que não combinava com ela. O marido chegou aí. Oi, marido. Oi. Olha só, a Tânia colocou, o rosa bebê me traz ternura e o rosa forte me traz alegria. Exatamente, porque quando a gente fala de cores claras, a gente está falando muito mais dessa acessibilidade. Quando a gente começa a aumentar essa intensidade das cores, eu já consigo transmitir outra informação. Ó, uma informação aqui, um ensinamento muito importante para vocês pensarem. As cores, deixa eu até fechar isso aqui. Pra voltar aqui com vocês, ó. As cores, a gente precisa pensar, lembra dos 3 pontos que eu falei pra vocês, né? Então, subtom quente e frio, intensidade opaca ou brilhante e profundidade clara ou escura. Todas as vezes que a gente utiliza uma cor mais clara ou uma cor mais brilhante, naturalmente eu passo muito mais informalidade na minha produção. Quando eu utilizo cores mais profundas e cores mais opacas, normalmente eu transmito muito mais a formalidade dentro da minha produção. Gente, vocês estão gostando dessa live? Cadê as perguntas de vocês, meu Deus? Mande perguntas. Quem tá gostando, sobe coraçãozinho aqui pra gente entender o feedback de vocês e saber que tá sendo bom, que tá agregando, que tá deixando vocês felizes. E lembrando, gente, essa semana é a semana pré-jornada de sucesso. Semana que vem começa a jornada, que serão 4 aulas online, 100% gratuita para vocês. Já é uma preparação para vocês entrarem para o nosso curso, que na segunda semana de novembro nós teremos aí a nossa última turma do ano, com o último preço específico e exclusivo, porque ano que vem terá mudança, então aproveitem.
Verônica, aqui no Instagram não vai ficar salva. Saindo daqui, ela vai lá pro meu canal do YouTube, vai ficar 24 horas no ar. E depois ela vai pra minha comunidade, que é o curso Imagem de Sucesso. Ai, que bom que vocês estão gostando. Márcia, a coloração pessoal, a gente vai falar sobre esse tema numa outra live. Ó, a Ieda colocou, eu amo rosa pink e laranja e percebo que fico muito bem com elas. E o batom rosa fica muito bem em mim. E tem a pele morena. Não tem problema, a gente tem morenas de pele fria e morenas de pele quente. Com certeza, Lourdes. A Lourdes colocou aqui, o rosa pode ser usado em qualquer idade, sem dúvida nenhuma. Porque o rosa, gente, ele pode transmitir o seu desejo de imagem. Lembra que não existe nem nada proibido que a gente não possa utilizar. Sabe aquelas regrinhas que o povo vomita na gente nas redes sociais? Para com isso, pelo amor de Deus. A gente precisa, principalmente, quem me acompanha aqui sabe que eu sempre digo que o nosso desejo de imagem, o nosso objetivo de imagem sempre vai ser o nosso primordial, né? A nossa ideia primordial na hora da construção da imagem. Então não importa se você tem 60, 70, 80, 90 anos. Eu tenho uma aluna nessa última turma agora que ela tem 68 anos. E a primeira vez que ela utilizou batom foi agora com a gente. Vocês acreditam nisso, gente? A dona Benê, linda. Primeira vez que ela comprou um batom na vida foi agora. Essa última turma agora. Que a gente começou a falar sobre cores, que a gente começou a incentivar sobre isso. E foi a primeira vez, ela tem 68 anos, foi a primeira vez que ela comprou um batom na vida. Isso é muito forte. O curso, gente, vai ser 997, tá? O valor à vista 997. Ou vocês têm a opção de parcelar em até 12 vezes 94,17. de 94,17. Vocês têm a possibilidade ainda de parcelar em até 12 vezes. É o último preço. É o último preço. O último ano que vem já vai ter mudança. Vamos lá, vamos continuar com a nossa aula maravilhosa. Branco combina com qualquer tipo de pele? Depende do branco. Porque branco a gente pode ter branco frio e branco quente. O branco frio, ele combina mais com subtons de pele fria. E o branco quente, ele combina muito mais com pessoas de subtom quente. Como que eu consigo descobrir isso? Vocês vão descobrir numa próxima aula. Então vocês vão ter que assistir as lives dessa semana. Hoje é só psicologia das cores, gente. Eita, Laia. Que delícia estar com vocês. Tava sentindo falta já. A Pri colocou esse ponto de cor opaca ou vibrante vale para cabelo também? Sim, a gente tem toda essa vibe do que é mais suave, né, do que é mais vibrante, tem diferença sim. Mas isso a gente pode trazer até numa outra live falando mais sobre cabelos. O que vocês acham? Vocês querem que eu fale sobre cabelo? Vamos pro roxo! Colocaram aqui o roxo. Quem colocou? A Kátia. E o roxo? Vamos falar sobre roxo. Claro que eu separei aqui pra vocês. Vocês já perceberam que, ó, praticamente todas as cores eu tenho e uso? E realmente isso traz pra mim uma mensagem de muita força, porque dependendo do meu dia eu posso transmitir informações diferentes, gente, de acordo com a nossa cor, né? De acordo com os elementos que a gente utiliza. E vamos pensar que o roxo, ele é a união de duas cores. Ele é a união do vermelho com o azul. Lembra disso? Aí antes de entrar no roxo, vamos falar do azul? Depois a gente volta pro roxo. Pra poder fazer sentido, tá? Calma aí. Depois a gente volta pra azul. Porque vocês estão percebendo que eu tô seguindo uma linha aqui, ó. A gente falou do preto, do cinza, do branco, vermelho, rosa. Agora a gente vai falar do azul. O azul, gente, historicamente também, vamos lembrar, né? Existe sempre uma história, existe sempre uma informação por detrás das cores. O azul, ele está muito atrelado com a divindade, com aquilo que é eterno, com aquilo que é soberano, com aquilo que de fato lembra Deus, o céu, né? Aquilo que realmente é transcendental. Por incrível que pareça, gente, o azul ele traz muito disso.
No entanto, que lembra que eu falei para vocês que o vermelho, ele era o homem, né, da guerra, era a cor do homem, do sangue, da guerra. O azul, ele estava atrelado historicamente à mulher. No entanto, que vários nomes de mulheres vieram do azul, né? Azul celeste, azul turquesa, né? E vários outros nomes que lembram de fato essa ideia da conexão com a divindade. Exemplo disso, o manto de Aparecida é azul. Olha que interessante, né? Por quê? Porque historicamente o azul ele lembrava a divindade. Ele traz essa ideia realmente daquilo que é eterno. Então o azul, nas suas diferentes nuances, é claro que eu tenho um azul mais escuro, um azul mais claro. E lembra que eu falei para vocês da diferença do claro, do escuro, do brilhante, do opaco? A mesma coisa acontece aqui com o azul. Porém, quando a gente pensa num azul mais escuro, a gente está falando de segurança. A gente está falando de fidelidade. Olha que interessante. Por isso que muitas vezes, quando algum aluno meu, enfim, vem me perguntar, Su, que roupa que eu vou para tal lugar, eu vou fazer, sei lá, uma entrevista de emprego, eu preciso passar segurança numa reunião, vá de azul. Porque o azul, existe até um estudo que foi feito com mais de 2.000 pessoas a respeito disso, tá até no livro Psicologia das Cores, que o azul, ele de fato é uma das cores mais agradáveis ao olho humano. Porque nós lembramos sempre do céu, nós lembramos do mar, né? Nós lembramos, tudo bem que o mar não é azul especificamente, mas o reflexo do céu para o mar traz essa ideia do azul. Então, olha que interessante, o azul ele traz essa segurança, principalmente o azul escuro, né? Ele traz essa fidelidade, ele traz essa informação aos nossos olhos. Vocês sabiam disso, gente? Quem tá aqui comigo? Comentem aqui, vocês gostam de azul? Meu marido adora azul, praticamente todas as camisas dele são azuis. Vocês gostam de azul? Faz sentido pra vocês? Tá fazendo sentido essa live? Ah, e hoje é o dia da dentista, né, Cris? A Cris colocou, vou falar pra minha dentista, elas usam azul. Perfeito, porque o azul ele traz, principalmente o azul escuro, tá? O azul claro, ele já vai muito mais pra vibe da inocência, da ternura novamente, né? Então ele já traz um pouco mais da leveza, o azul claro, tá? O azul escuro já é uma outra vibe, já é uma outra informação dentro da nossa mente, dentro da nossa memória. Olha que legal. E aí então vamos pro roxo, que é a união entre o azul... Eita, peraí, voltou. O azul e o vermelho. Então lembra que, novamente, ó, o vermelho vem do masculino, que agora ele tá muito mais atrelado com o feminino, mas vamos pensar na história, tá, gente? Então o vermelho e o azul, a união dos dois dá-se o roxo. Espera só um pouquinho. Amor, tira a água tomada só pra mim. Então o que acontece? A união dos dois é o quê? É o divino e o profano, é como se trouxesse isso. É a espiritualidade com aquilo que é da terra. Então olha que interessante. O roxo é uma das cores mais raras de serem encontradas na natureza. Mais raras. Por isso que antigamente quem usava os roxos em seus mantos eram os sacerdotes, eram as realezas, né? Eram os nobres também, porque o roxo, para fabricar essa cor, era muito difícil. Então, as pessoas que tinham muito poder aquisitivo é que tinham acesso a esse tipo de cor, né? Que era a púrpura, enfim. E aí, o que acontece? Essa cor, ela foi muito atrelada com o que era do sacerdote. Antigamente, os sacerdotes usavam os mantos que tinham essa cor. Depois de muito tempo, veio muito mais a parte mística, né? Então, veio atrelado a bruxaria, enfim. Então, olha que interessante, né? Do santo virou-se profano, né? Da divindade veio essa ideia do que era natural. Então, o roxo, ele tá muito interligado com a espiritualidade. Ele fala dessa jogada entre essas misturas. No entanto, que nem todo mundo segura usar roxo, não. Quem aqui usa roxo? Usa mesmo, assim. Gosta de roxo e produz looks assim, ó. Tipo, inteiro roxo.
Quem de vocês? Tem alguém aqui, ó, a Kátia colocou que tá lindo. Eu adoro esse look também. Usei tanto ele que agora ele já até ficou feio. A Tânia colocou que o azul lembra do Roberto Carlos. Sabia que tem uma história disso, né, gente? O Roberto Carlos, ele usa azul. Eu vou me lembrar disso, vou falar pra vocês. Mas sim, Jana, é difícil mesmo encontrar looks roxos, não é fácil, porque de fato não tem muita aceitação. Olha que interessante, né? Então, como as pessoas elas têm muita dificuldade de utilizar essa cor, não é uma cor fácil da gente observar e encontrar nas lojas. Mas o roxo são para pessoas que de fato assim têm essa ideia da espiritualidade, da nobreza, da sofisticação muito grande na sua roupa. No entanto, que durante muitos anos, empresas de alto luxo, né, então que vendiam produtos de alto luxo, utilizavam a cor roxa dentro de suas marcas. Olha, várias respostas aqui, olha, não tenho nada contra, mas eu nunca usei, é lindo, eu amo a minha cor predileta, que bacana. Então vocês percebam que sim, existe grande diferença entre essas tonalidades e o roxo ele tá falando muito sobre isso, né? A nobreza, mas ao mesmo tempo a espiritualidade, aquilo que tá atrelado com o divino, aquilo que tá atrelado até mesmo com o profano. Então perceba que ele é um jogo de misturas, né? Então é como se ele tivesse aquele ânimo doce, sabe, assim, tivesse uma sensação de que estou no mistério. Tô no mistério. Adoro isso. Então o roxo, ele tem essa informação como uma grande representatividade sobre ele. E olha, gente, pra finalizar, senão essa live vai ficar muito grande, a gente vai falar sobre o verde, né? O verde, ele tá falando sobre natureza, sobre aquilo que é realmente da planta, né? Aquilo que são das árvores, aquilo que tá falando realmente dessa energia de calma, de calmaria. Olha que interessante, se você tem uma reunião que você precisa aí acalmar os ânimos, vai de verde. Porque o verde, ele lembra o quê? Natureza. Então, isso é muito importante na hora da gente pensar, na hora de se vestir. Então, se você vai para uma reunião que tá super tensa, que tá todo mundo querendo se atracar ali, vai de verde, porque você sabe que aquilo... Gente, é muito interessante, os nossos olhos, eles fazem e recebem estímulos diferentes. Então, a gente percebe quando, dependendo da região que eu estou, dependendo do lugar que eu estou, eu forneço informações totalmente diferentes. A Mimi tá querendo falar, vocês estão percebendo, né? A Mimi tá aqui falando no fundo. Olha, a Jana colocou maravilhosa a live, não tinha essas informações sobre psicologia das cores. E, gente, a gente tem um módulo no curso somente sobre isso. Só sobre psicologia. Gente, ó, terminamos hoje. Já estou aqui 1 hora falando com vocês. Não vou falar sobre todas as cores, porque são muitas cores. Mas só mesmo para trazer esse gostinho para você, o quanto é importante você pensar no que você está vestindo todos os dias e o quanto isso potencializa aquilo que você quer comunicar através da sua imagem. Lembrando que essa semana é a pré-jornada do sucesso. Semana que vem nós teremos as 4 aulas exclusivas. Como é que você vai ter acesso a essas aulas? Lá na minha bio, né, na minha página principal tem um link lá. Existe um link que está escrito lista de espera para a jornada. Então você vai entrar naquele link, vai fazer o seu cadastro para você receber os vídeos exclusivos da próxima semana. E aí nessa próxima semana que nós vamos estar trazendo todas as informações sobre o curso, que vai ser o último do ano, com o último precinho, camarada, porque ano que vem a gente vai fazer um reajuste. Então quem tiver aí pensando, já se dá de presente, já aproveita para começar aí o próximo ano já tendo em si exatamente o que você deseja transmitir, quais são os seus planejamentos e traduzir isso na sua imagem. E aí, gostaram, gente, da nossa aula live de hoje sobre psicologia das cores? Essa aula vai ser encerrada aqui, não vai ficar salva aqui no Instagram, vai lá pro YouTube
e depois do YouTube vai ficar 24 horas e depois vai subir para a minha comunidade, que é o curso Imagem de Sucesso. Gente, um beijo, obrigada por todas vocês que ficaram aqui comigo, espero que eu tenha agregado um pouquinho na vida de vocês durante esses minutinhos, que Deus abençoe muito. Hoje à noite não teremos live, tá? Mas amanhã, às 9 e 7 da manhã, vem a nossa terceira ao live da semana da pré-jornada de sucesso, tá bom? Um beijo pra todo mundo, espero vocês amanhã às 9 e 7 da manhã na nossa terceira ao live.